Sem aí, luz. Ah, o que é? O que você falou? Eu sou intrusa. Intrusa, de forma nenhuma. Hashem, quando foi dar a Torá, primeiro ele ofereceu para as mulheres, falou com as mulheres, depois com os homens. Os homens. É. Bom dia, vamos falar hoje sobre um novo tema que é dois temas. O primeiro é Shachen Tov, um bom vizinho. Quem aqui sabe, já passou, pelo contrário, ter um mau vizinho como uma coisa muito difícil de lidar, porque você não tem como se livrar dele. Muito complicado de se livrar dele. E é uma brachá que a gente, todos os dias, a gente pede para Hashem. Se a gente for ver o Sidur, logo no início do Birkot HaShachar, a gente pede para Hashem, Arrekeinu Madam Ra, Umishachen Ra. Afaste-me de uma pessoa má e de um mau vizinho. O mau vizinho, o quê? Haverá, mau amigo, etc. Mas o amigo, você pode se afastar dele. O vizinho, ele continua te atormentando, se ele está em cima fazendo barulho, se ele está do lado, se tem um vazamento, etc. Então, o mau vizinho é realmente algo que atrapalha bastante. E eu, Baruch Hashem, fui privilegiado onde eu moro atualmente, que eu tenho um vizinho de porta que é de verdade uma brachá, família religiosa, então facilita muito quando você precisa de um ovo ou qualquer coisa que falta em casa, ou você iria caixar em qualquer lugar, né? Mas a gente tem mais intimidade, as crianças brincam juntas, então realmente é uma brachá muito grande e desejo a todos que tenham bons vizinhos, é realmente uma brachá muito grande. No prédio antigo também tinha bom vizinho. No teu prédio, mas não era, eu não falei porque não era porta a porta, mas tinha um excelente vizinho no meu prédio antigo. Sinto falta até hoje. Desculpa, esse é Chay, fiquei devendo essa. Os andares acima também tem vizinho. Sim, sim, Baruch Hashem. Ele está dizendo atualmente, é só que ele mora no meu prédio. Baruch Hashem. Ah, ele deixou a sogra para morar. É, bom vizinho. Não, sogra vizinha da sogra vizinha da frente. Ok. Vamos lá. Então, é bonito falar sobre isso, é legal, etc. Mas a Torá, ela regulamenta as leis de como você lidar com os vários problemas que você tem com vizinhos. E é mais do que normal. Eu falei do vazamento, mas tem várias outras situações, barulho, ar-condicionado que pinga e várias outras coisas que quem tem vizinho sabe muito bem. E é uma coisa que hoje em dia ela é regulamentada mais ou menos, pelo menos pela convenção do condomínio e outras regulamentadas pela própria lei brasileira e etc., que é a lei do barulho e etc. Mas a Torá, ela regulamenta tudo isso e o princípio, não vou entrar em todos os detalhes, porque hoje, nessas halachot, basicamente a gente segue você segue a lei do país, mas, mas a ideia geral é você conseguir respeitar a outra pessoa que está do teu lado de várias formas. Eu vou dar alguns exemplos. Uma delas, que isso é tipicamente um elogio para o povo judeu. Quem lembra quando Bilam ele tentou amaldiçoar o nosso povo? A famosa brachá que ele deu é Matovu Alech Yaakov. Quão belas as suas tendas, Yaakov. O que ele viu de especial? Que não tinha de frente para. Que um não ficava de frente para outro, você não via o que estava acontecendo no quarto, na cozinha do outro, o que acontece frequentemente quando você tem prédios um ao lado do outro, que você querendo ou não, você está vendo o que está acontecendo dentro da casa do vizinho. Então, lá, quando era no deserto, já Hashem já fez de tal forma que a porta de um não ficava perto, na frente da porta do outro, da janela com ela, para que cada um pudesse ter a sua privacidade. E na Halachá, inclusive na lei judaica, se chama aquilo Hezekreia, um prejuízo de visão. E tem várias leis em relação a isso, uma macerca de um pérec inteiro, um capítulo inteiro, dizendo de que se você vai construir, por exemplo, uma parede entre você e seu vizinho, então você está obstruindo a visão dele, o que hoje é muito comum. Você vai lá, faz uma pequena reforma na parte externa do teu apartamento, de repente o vizinho de cima ele vai dizer que está atrapalhando, ele tinha uma vista melhor. Conta. A outra coisa é se você pode ou não abrir uma janela nesse muro que está entre você e seu vizinho, que de repente você abre uma janela e aí a Allahá questiona, tem várias situações diferentes, você pode ou não. Aqui o vizinho ele pode reclamar e dizer você está me prejudicando, porque agora você está olhando o que eu estou fazendo dentro de casa.
Ah, mas você tem que se comportar dentro de casa como um ser humano, como um judeu. Não, problema é teu. Não tem isso. O conceito de privacidade é um conceito que tem que ser respeitado, biblicamente falando, halakhicamente falando, você tem que respeitar, e tem várias leis em relação a isso. Não vou entrar nos mínimos detalhes, mas são conceitos que a gente talvez não pensaria neles, mas a Torá regulamentariza todos esses detalhes da gente não prejudicar uns aos outros. Dúvidas, comentários? Tem uma frase que nossos sábios dizem: Tov shachen karov me'ach rachok. É melhor um bom vizinho próximo do que um irmão que está distante. O vizinho é aquele que frequentemente vai saber o que está acontecendo, ele vai te ajudar. Tem uma história muito bonita de uma família que a vizinha não tinha muitas condições financeiras e vira e mexe vinha lá pedir um pepino, um tomate, um arroz, um feijão, uma carne, uma sopa, a sobremesa. Mas a família ficava às vezes meio sentindo um pouco de Exato. um pouco pesado, mas o dono da casa sempre falava: não se preocupa, a pessoa precisa, vamos ajudar, deixa ela. Ao ponto que às vezes a porta ficava aberta, entrava sozinha já na geladeira, pegava as coisas e levava o que ela precisava. E a esposa comentava, os filhos falavam: como você deixa? Ele sempre falava que a Hashem sempre vai pagar para a gente, se a gente pode ajudar uma pessoa, se a pessoa precisa, então a gente dá para ela. E aí a história continua que uma vez o homem, o dono da casa, estava sozinho em casa, a família, os filhos estavam na escola, a esposa estava fora de casa, e ele teve um problema de saúde, não lembro se foi um ataque fulminante, ele caiu no chão, estava lá caído. E bem nessa hora, essa vizinha entrou para pegar na geladeira, e ela vê ele caído lá no chão e ela salva a vida dele. Literalmente, ela salvou a vida dele. Podia ter falado, oh, dá licença, eu estou abrindo Eu estou abrindo a porta. Chuta pro cantinho. abrindo a geladeira, meu, sai daí. Então, realmente a ideia da gente ter bons vizinhos, até para isso, né, serve também. Se a gente, quem lembra do Pirkei Avot, que a gente lê por tanto tempo, sábados à tarde, a Mishnah fala para a gente o seguinte: Tseu ureu eizei derech tová. Os sábios estão discutindo qual é o bom caminho. É o bom caminho, o caminho da Torá. Mas eles têm opiniões diferentes do que representa a pessoa andar no bom caminho. E aí ele fala o seguinte: Rabi Yossi Omer, Shachen Tov, um bom amigo. E aí você lê a Mishnah, desculpa, um bom vizinho. Então, tem a opinião que fala um bom amigo, um bom olhar e etc. Mas não depende de mim ter um bom vizinho. A Torá, a Mishnah está me orientando como você ser uma boa pessoa, como você escolher um bom caminho para a tua vida, ter um bom vizinho. Você não escolhe. Você pode até escolher na hora que você muda, amanhã depois ele vai embora para outro lugar e entra um cara que não é a pessoa mais agradável do mundo. Problema de vaga de garagem comum, tá certo? Estacionou na minha vaga, na tua, de quem é, tem vários problemas que surgem. Então, dizem nossos sábios, o que ele está dizendo? O bom caminho é você ser o bom vizinho. Começa por você. Você não para e pensa, quem são meus vizinhos? Não, seja você aquele vizinho. Tem situação que aconteceu quando eu estava no meu prédio antigo, que embaixo de mim tinha um senhor de idade. E eu, Baruch Hashem, com as crianças pequenas, é normal, você brinca com o carrinho, faz aquele barulho, joga uma coisa no chão e corre para cá, corre para lá, e o senhor estava se incomodando. Eu não sabia o que fazer, porque não é uma coisa que está no meu controle. O que estava no meu controle, eu tinha um carrinho que incomodava, eu coloquei para o lado o carrinho, mas o dia a dia de uma casa com família, com crianças, é assim. E eu lembro que não era uma pessoa da comunidade, mas chegou uma véspera de Shabat, eu fui lá, bati na porta, falei: olha, eu sei que não deve ser tão fácil para o senhor, mas dei para ele uma halá. E aí, desde então, o nosso relacionamento mudou e ele ficou mais tranquilo. Quer dizer, pelo menos mostrei uma consideração, algo que não tinha muito o que fazer a respeito, mas entendo exatamente o que ele está passando. Se fosse na minha cabeça, provavelmente. Bom, agora onde eu moro no primeiro andar, então se reclamar vai ser o vizinho de cima, de baixo não tem ninguém para reclamar, Baruch Hashem. E aqui eu acho que cabe uma coisa muito importante. Hoje, por um lado, o vizinho não é tanto como era antigamente, porque o vizinho, literalmente, é a pessoa que você convivia e estava sempre com uma troca constante. Hoje, cada um vive trancado na sua casa, às vezes você nem sabe quem são os seus vizinhos, você encontra uma vez no elevador e nunca mais,
e fica por isso mesmo. Mas aqui a gente aprende o conceito de ser um bom vizinho, se esforçar, falar coisas óbvias, né? Mas falar bom dia, boa tarde, boa noite no elevador. E se você ser aquele que vai abrir mão, isso é muito importante para aquilo que se chama Kiddush Hashem. Você é o judeu do prédio. Querendo ou não, você é aquele o primeiro que vão apontar, apontar os dedos. E às vezes pode até ser que você tenha razão, pela Lahá, pela lei brasileira e etc. Mas se você puder ser aquele que abre mão, aquilo que a gente falou que funciona em todos os relacionamentos, que a gente falou entre marido e mulher, aquele que abre mão, às vezes, do teu espaço, até do teu direito, para deixar a outra pessoa, fala, deixa, não tem problema. O Kiddush Hashem que você pode eventualmente causar, isso é um impacto muito maior. Isso, às vezes, é o motivo que Hashem te colocou naquele prédio, naquele lugar. Se a gente mora num lugar, que a gente tem uma shlichut, a gente tem lá uma missão. Às vezes a pessoa está querendo mudar de casa. Ah, tá pequena, tá ruim, eu preciso mudar. Ele não consegue mudar. Uma das coisas que você pode parar e pensar é: o dia que eu terminar o meu trabalho, a minha missão nesse prédio, o Hashem vai me mandar para outro lugar. Então termina a tua missão. Com certeza a tua missão é causar uma boa impressão, mostrar para todo mundo como que um judeu realmente deve se comportar. Claro que tem situações que a gente tem que lutar pelo nosso direito, etc. Mas de maneira geral, tenha como regra, é melhor às vezes a gente abaixar a cabeça e deixar uma boa impressão para os vizinhos, que isso é realmente muito importante. Já ouvi muitas vezes de pessoas que chegam e falam: eu tenho um religioso no meu prédio, ele não cumprimenta. Felizmente já ouvi esse tipo de comentário, e é uma coisa que a gente tem que fazer, como a Gemara ensina para a gente, que o sábio Rabbi Yossi, esqueci o nome dele, esqueci qual dos sábios que era, logo vou me lembrar, que ele era sempre o primeiro a cumprimentar. Nunca ninguém cumprimentou ele na feira, onde for, antes dele. Ele sempre era o primeiro a cumprimentar. Assim a gente deve se comportar como Yehudi, mostrar um exemplo. Isso é muito pertinente na realidade nossa atual do prédio que a gente vive, que você não conhece as pessoas, mas ainda assim tem zonas de conflito onde o Yehudi ele tem que realmente ser o exemplo. Fala. Não vejo mais. Aham. Tô tentando lembrar. O nome? Procura aí. O GPT ajuda. É, tem uma história de um rabino que ele foi morar numa cidade onde praticamente não tinha quase judeus. Ele tentou abrir uma sinagoga, fez a parte dele, mas tinha muito pouco contato com os poucos judeus que tinham lá. E depois de muitos anos, os filhos dele estavam num lugar, não lembro agora exatamente aonde, ele se encontra com uma pessoa, um jovem rapaz, estava na yeshiva. Aí perguntaram, mas seus pais não eram pessoas praticantes, não fizeram yeshiva, o que aconteceu? Ou não. A minha mãe, ela tinha um rabino que morava na frente dela, ela ficava sempre com a cortina fechada, mas de sexta-feira à tarde ela olhava, ficava olhando. Ela via que a família acendia as velas, se juntava para o Kiddush. Isso lembrou ela os tempos antigos de quando ela era pequena, o avô dela fazia. E aí ela acabou orientando a gente para seguir um caminho mais tradicional. E a gente se aproximou das mitzvot. Enquanto o rabino morava lá, ele nunca ficou sabendo dessa senhora que estava sempre olhando pela janela. Ela deixava a cortina fechada, mas ela ficava lá olhando, observando o que acontece dentro da sua casa. Está escrito, se você quer saber quem é uma pessoa, você pergunta para o vizinho dela. Você não pergunta para o amigo, você não pergunta para a família, pergunta para o vizinho. Aquilo que você faz dentro da tua casa, quando teoricamente ninguém está vendo, é lá que você se comporta da maneira sua natural, é lá que você deve realmente tomar todos os cuidados para que você seja um exemplo dentro de casa também, não só fora de casa, porque isso também afeta todos aqueles que estão ao nosso redor. Esse é o Shachen Tov, esse é o bom vizinho que a Torá coloca para gente. Então, quando a Torá fala ter um bom vizinho, a Torá está dizendo você deve ser o bom vizinho. Só para vocês terem uma ideia, onde chegam essas leis, e como a lei da Torá ela envolve todos os detalhes da nossa vida, existe uma lei, que hoje é uma lei brasileira, que quando você tem um apartamento, você tem um inquilino, você quer vender, então você tem a lei de dar prioridade para o inquilino. Depois se oferece para outra pessoa. O cara já está aqui, ele já aluga de você. Então você dá a prioridade para ele. Como chama isso? Cadê o corretor? Algum corretor aí? Não. Não. Preferência no inquilino. Tá bom, preferência. Então, na Torá, você tem a lei do vizinho. O que é a lei do vizinho? Isso se aplica não para casas, mas para campos. Se eu tenho um campo e eu quero vender o meu campo, eu vou lá e vendo para alguém. E aí chega o vizinho e fala, mas espera aí, por que você vendeu para ele e você não ofereceu para mim?
Para mim é muito mais prático eu ter um campo grande do que dois campos, cada um lugar diferente. Pela lei, ele tem esse direito, e você tem que anular a sua venda, e ele pega o campo para ele. Assim, a lei chamada Bar Metzar, a lei do vizinho. Pergunta aos nossos sábios, mas aonde está escrito isso na Torá? Aonde tem uma dica da Torá para essa lei? Como você vai tirar o cara que já comprou? Tudo bem, eu até entendo, se você pode oferecer, você oferece primeiro o teu vizinho. Mas você já vendeu, já fez a venda, você sabe como é difícil fazer todos os trâmites, você já vendeu, por que você tem esse direito agora de ir lá e pegar do outro? Da onde vem essa lei? Então, dizem nossos sábios uma frase muito, muito simples. A Torá diz, Ve'asita atov ve'ayashar. Faça o bem e o correto. Simplesmente. Fazer o bem e o correto é você levar em consideração, não é simplesmente não maltratar o outro, não roubar, como as outras mitzvot. A Torá está te falando, ativamente você tem que procurar fazer o bem, fazer o correto. O que é fazer o bem? Então, esse é um exemplo. Fazer o bem significa dar conforto para o teu vizinho. Ele está aqui, ele pode comprar. Aí tem diferenças na Laká. Se você quer mais dinheiro e não tem dinheiro suficiente, você pode vender por mais caro, qual que é o preço de mercado? Ou talvez você está dizendo que está vendendo por mais caro, mas na verdade o homem te devolve por baixo da mesa para você poder vender para o outro e não vender para esse. Você tem prioridade, você pode vender talvez para alguém que é tua família, não o vizinho. Tem várias leis em relação a isso. Mas primeiro tem essa consideração do vizinho, de você realmente dar prioridade para ele, que é o que hoje talvez corresponde, o que seria paralelo ao que a essa lei de preferência para o inquilino. Como a Torá realmente pensa nisso, e o vizinho ele tem essa prioridade. Não se aplicaria, mas hoje talvez se poderia fazer a mesma coisa. Vai vender teu apartamento, de repente teu vizinho ele quer juntar dois apartamentos, precisa ver a convenção, se pode, como faz, etc. Mas levar em consideração também, às vezes, a pessoa que está mais próxima, e a gente às vezes tem a tendência de querer ajudar aquele que está distante, e aquele que está mais próximo a gente esquece. Então, a famosa história do filho que liga para a secretária do pai, ele pergunta quanto custa a consulta do pai. Ele vai lá e fala, olha, eu não tenho tudo isso, mas se der com desconto eu consigo. Aí ele chega, entra no consultório, o pai se estranha, fala, não consigo falar com você, então precisei marcar a consulta. Então ele está ajudando todo mundo, está para os distantes, aquele que está do lado a gente esquece, então diz a Torá, o shachen, aquele que está do teu lado, que não precisa ser simplesmente onde você mora, mas shachen pode ser o cara que senta do teu lado na sinagoga, aquele cara que está sempre andando com você, esse também é um vizinho. Então, essa pessoa você tem que dar, realmente ser, você deve ser aquele bom amigo, aquele bom vizinho, vai dar o exemplo, e vai se comportar com veacita, tova e achar, ou seja, ir além do necessário, não só não fazer o mal para o outro, mas pensar e se colocar no lugar do outro, o que eu posso fazer para ajudá-lo, para que a vida dele seja um pouco mais tranquila, mais fácil. Fala. Como você pode induzir teu vizinho mostrar essa lei para ele, para ser um bom vizinho? Se você é o de baixo, ele é de cima. Pode ser exemplo. Não, mas você está embaixo, teria que virar para virar de cabeça para baixo. Eu vou te dizer, a pergunta é boa. Então, a pergunta é sempre como que eu posso fazer isso para o outro, né? Então, a primeira coisa é o que o Luiz falou, você ser o exemplo. Eu sempre digo que se você dá aula sobre casamento, se eu dou aula para mulher, as mulheres vão chegar em casa. O rabino falou que você, o marido, ó, tem que fazer isso. Se eu dou aula para o homem, ele vai chegar em casa falando, ó, o rabino falou que a mulher tem que fazer isso. Por que o rabino está falando tão bonito? É tão fantástico. Por que minha mulher não faz isso? Né? Em vez de você olhar para dentro e falar, talvez eu preciso realmente escutar a minha parte e aplicar ela. Então, essa é a primeira coisa. Então, você ser o bom vizinho e tentar ativamente ser o exemplo. Às vezes não dá. Às vezes realmente não dá. Certo? Uma coisa é você dar o exemplo para os teus filhos, uma coisa é dar o exemplo dentro da tua casa, mas não tem mal oportunidade que você tem de dar para o teu vizinho. Então, isso literalmente é algo que depende de Hashem, que é uma brachá. E todo dia a gente reza. Então, reza com mais cavalo. Literalmente. Pede para Hashem você ter bons vizinhos. E eu conheço algumas histórias de pessoas que rezaram e pediram, às vezes vizinhos realmente, pessoas malvadas, pessoas que buscam mal, antissemitas, etc. E como realmente veio um abrahá de Hashem, e o cara precisou ir embora, aconteceu alguma coisa, o cara precisou vender o apartamento e foi embora. É literalmente um abrahá que depende de Hashem. Você não tem nada que você possa fazer. Um mau vizinho, você não tem muito o que você possa fazer. Tem uma segular. Tem a segular. Estava esperando você falar. Então vamos lá. Tem uma segular. Eu não sei se está escrito nos livros ou não, mas eu já ouvi relatos que funciona. E é isso, na verdade, o que vi de duas pessoas, pelo menos, que tinham maus vizinhos.
e eles foram lá e pegam aquele vinho das pragas, que a gente derruba no Pessah, está chegando o Pessah, e aí derrubam lá na porta do vizinho, na vaga de garagem do vizinho. Eu não estou dando como orientação, estou apenas relatando o que já me contaram. E deu certo. Mas é o E que deu cai certo. no copo ou o que sobra no copo? Não que cai, não o que sobra no copo, o que você tira. derrubou com as pragas. E aí vem a ideia, aí vem a frase jogar a praga no vizinho. Tá certo? Tá vendo? Não é a minha orientação, eu não sei. Eu acho que a gente tem uma brachá feita para isso. Pode ser que tenha alguma origem em algum livro sagrado, eu não sei. Então não vou dizer que não se pode fazer ou pode fazer, não conheço. Mas o que eu tenho certeza absoluta é que a brachá, que a gente fala todos os dias, você pode fazer ela com mais kavaná. E você pedir para Hashem, Archikeinu, Meshachem, Ra, me afaste de um mau vizinho, tá lá essa brachá, você pede para Hashem todos os dias, e às vezes é um teste. Hashem, se você tem aquele vizinho, é um teste todos os dias da tua paciência. Hashem quer que você se engrandeça e não só tenta ferrar a outra pessoa, mas você todo dia se trabalhar. E o cara tá lá martelando, tá fazendo qualquer tipo de coisa que tá te atrapalhando, você tem que enxergar que veio de Hashem. Se tem o que fazer dentro da convenção, etc., de uma maneira civilizada, faça, óbvio. Tome as providências necessárias. Mas, às vezes, não tem o que mais o que fazer. O cara te maltrata, você não tem o que fazer. A pessoa reza para Hashem. E ele está lá como enviado de Hashem para fazer você crescer. Não tem outro explico, não tem outro jeito. Você queria algum outro jeito mais fácil, né? Não, meu caso é mais delicado. Acho que a gente vai depois. Tem um amigo meu que Discutir está com problema, depois a gente conversa. de vizinho. Olha, naquela história do Baal Shem Tov sobre a concentração na reza enquanto os outros estão conversando, dá para chamar desses outros de vizinho também, né? Porque ele traz essa perspectiva do senhor. Sim, com certeza. Eu vou concluir com uma carta bonita do Rebbe que eu ouvi essa semana. A famosa carta que o Rebbe escreve, que a gente vê a resposta do Rebbe, né? Mas dá para entender pelo contexto qual foi a pergunta da pessoa. A pessoa está reclamando, aparentemente, de que tem pessoas que conversam na sinagoga. Eles vêm na sinagoga só para sociabilizar. E a primeira coisa que o Rebbe fala, isso não pode fazer, está claro na Laha, e é uma coisa condenável, etc. Mas, olha o seguinte, você está olhando como pessoas que eles vêm na sinagoga para conversar. Como que ele vem na sinagoga e começa a conversar? Eu acho que tem que olhar o contrário. Essas são pessoas que trabalham, que estão muito envolvidas no trabalho. E eles abrem mão do tempo deles para vir na sinagoga. Acabam, eventualmente, aproveitando já para fazer negócios, para conversar e etc. A maneira que um Yehudi tem que olhar para o outro é olhando que ele veio até a sinagoga. Então, vamos olhar desse jeito. Tem a famosa história do Rabbi Yitzhak Bardichev, que ele veio com os alunos dele, e eles viram um cara consertando a carroça dele, que seria hoje equivalente a trocar um pneu, com talit e tefilin. E aí eles olharam, o cara está de talit, tá no meio da reza, e aí ele vira e fala para Hashem, olha Hashem, mesmo quando ele está trocando o pneu do carro dele, ele ainda está rezando para Hashem, tá certo? Então, os dois lados da moeda, claro que o que você puder fazer para incentivar as pessoas a não conversarem, você deve fazer. E é proibido e é condenável, mas não você deve condenar. Você deve olhar e saber que eles são teus vizinhos e você tem que, de alguma maneira, incentivar eles, mas enquanto isso, você deve olhar com um olhar positivo. E qual o fato de você olhar com um olhar positivo? E mais ainda, se ele é um cara que trabalha, não vivia até a sinagoga, mas ele veio ir até a sinagoga, vai ajudar, ele vai dar uma tzedakah, ele vai colocar o tefilim, ele vai colocar o talit, ele vai ouvir um shiur, existe aquela regra, mitzvah, goreret mitzvah, uma mitzvah vai casar outra, então essa é a maneira que a gente tem que olhar para os nossos vizinhos. Então a gente pode usar esse exemplo, esse modelo, na verdade, para vários outros tipos de vizinhos, da gente olhar com um olhar positivo, e só da gente olhar, julgar positivamente, já muda a maneira que a gente lida com a situação e tende a trazer uma melhora. Bom dia.